aí, pessoal, beleza? Rapaziada, vamos seguir os nossos trabalhos nesse sábado maravilhoso, falando sobre a estreia da seleção dos Estados Unidos na Copa do Mundo de Basquete. Na seleção dos Estados Unidos, estreou hoje, enfrentando a seleção da Nova Zelândia e, mesmo sem convencer, a seleção americana conseguiu uma vitória tranquila por 99-72. Nesse vídeo vou falar sobre o jogo, dar a minha opinião, dar os meus pitacos. Mas antes de começar, só irei pedir para que você deixe seu like, que ajuda muito no engajamento, né? E também vou pedir para você se inscrever no canal, que é muito importante, faz com que o projeto continue crescendo, tá bom? Vamos lá, né? A seleção americana começou muito mal o jogo. Começou mal demais, né, cara? A seleção dos Estados Unidos entrou, sabe, meio sonolenta, defendeu mal, cometeu turnover besta no começo do jogo e viu a seleção da Nova Zelândia abrir 10 pontos em 5 minutos. As coisas só foram melhorar para os Estados Unidos quando o banco entrou, principalmente quando o Austin Reaves e o Paolo Banchero entraram no jogo. Quando esses dois entraram no jogo, as coisas melhoraram, né? A seleção americana começou a defender um pouco melhor, né? O time começou a botar um pouquinho mais de velocidade no jogo, atacou mais em transição, sabe? Contra-atacou melhor e conseguiu fechar o primeiro quarto com um pontinho de vantagem graças ao banco, porque a lineup titular foi horrorosa. A seleção americana iniciou mal o segundo quarto, né? Assim como iniciou mal o primeiro quarto, também iniciou mal o segundo. A Nova Zelândia conseguiu, né, reverter o placar, conseguiu buscar a virada, só que depois de um timeout pedido pelo Steve Kerr, as coisas se arrumaram. Né? A seleção americana conseguiu responder depois do timeout. O Haliburton matou uma bolaça de 3 e na sequência o Anthony Edwards puxou um ótimo contra-ataque e aí os Estados Unidos conseguiu abrir 4 pontos de vantagem. A Nova Zelândia até que conseguiu, né, engatar uma boa sequência, né? A Nova Zelândia até chegou a dar uma desacelerada no ataque americano, só que na reta final, com Austin Reaves e o Jaren Jackson Jr. impactando muito nos dois lados da quadra, a seleção americana fechou bem o primeiro tempo e foi para o intervalo com 9 pontos de vantagem, tá bom? Na volta do intervalo, o jogo, né, não mudou tanto assim, né? A Nova Zelândia tentou pressionar a seleção americana, só que por conta, né, do time americano ter mais talento, a Nova Zelândia não conseguiu pressionar, não conseguiu engatar nenhuma run, e a seleção americana foi lá, controlando o jogo, não se expôs, mas também, né, não fez maravilhas. O melhor momento dos Estados Unidos no terceiro quarto foi quando teve Austin Reaves e Paolo Banchero juntos, né, assim como os dois fizeram a diferença no primeiro quarto, eles fizeram a diferença também no terceiro quarto. Inclusive o Paolo Banchero na reta final do terceiro período matou 2 bolas de 3 sensacionais e os Estados Unidos abriram 16 pontos de vantagem na reta final do terceiro quarto. E no quarto período, tendo um Haliburton muito bem, né? O Haliburton foi muito bem no quarto período, encontrou ótimos passes, né? Conseguiu achar algumas assistências muito bonitas, né, no quarto período, 2, inclusive pro Bob Portis, foram pornográficas, né? Meteu 2 assistências sem olhar, assim, sensacional. O Haliburton é um playmaker absurdo. Tendo o Haliburton bem, a seleção americana deu uma desgarrada maior, abriu mais de 20 pontos, e aí só controlou o jogo até o final, né? A seleção dos Estados Unidos venceu 99-72 e conseguiu, né, sua primeira vitória na Copa do Mundo. Bom, sobre a seleção americana, pontos positivos e negativos. Começando pelos pontos positivos. O banco, né? O banco americano foi bom pra caramba.
né? Eu falei durante toda a preparação dos Estados Unidos que a coisa que mais me agradava nesse time americano era o banco. E o banco fez a diferença, né? Paulo Banchero, 21 pontos, cara. O Banchero, pra mim, foi o X-Factor desse jogo. Toda vez que ele entrou na posição de pivô, toda vez que ele entrou na 5, ele deixou a Nova Zelândia perdida. A Nova Zelândia não teve resposta pro Banchero, nem na defesa, nem no ataque. Realmente o Banchero foi sensacional, espaçou bem a quadra, defendeu bem, puxou muito o contra-ataque, foi muito importante para dar velocidade para a seleção dos Estados Unidos. Jogaço do Banchero. Para mim foi o melhor da partida. Austin Reaves, muito tranquilo, muito seguro, sabe, jogando à vontade. Foram 12 pontos, 6 assistências, sabe, a torcida, né, tava gritando toda vez que o Austin Reaves pegava a bola, porque muito torcedor do Lakers, né, não tem jeito, e ele adorou, jogou bem pra caramba. Haliburton, apesar de não ter tido um bom primeiro tempo, o segundo tempo dele foi muito bom, principalmente o quarto período, 10 pontos e 3 assistências para ele. Só para vocês terem noção do impacto do banco dos Estados Unidos nesse jogo, o banco entregou 54 pontos, o que dá mais de 54% dos pontos marcados pela seleção americana. Só o banco produziu mais da metade dos pontos do time. Isso mostra o quão bom é o banco americano. Alguns outros pontos positivos. O Steve Kerr fez um bom trabalho, né? Toda vez que o Steve Kerr pediu timeout, o time voltou melhor, o que mostra que ele é um puta de um treinador, porque o bom treinador muda o time a cada timeout. O Steve Kerr fez isso, tá? Fez isso. Eu gostei da intensidade do JJJ na defesa, apesar dele ter cometido muitas faltas, o que é normal, né, pro JJJ. O JJJ adora cometer uma faltinha, adora ficar pendurado nos jogos. Ele teve uma puta intensidade na defesa, foi um dos poucos do time titular que teve essa intensidade defensiva, foi um ponto positivo. O Mikal Bridges teve bons momentos no jogo, tá? Mas no geral, bem discreto. Então, para mim, esses foram os pontos positivos. O banco, o Banchero, a intensidade defensiva do JJJ e o Mikal Bridges em alguns momentos. Agora, pontos negativos. Vamos lá. 19 turnovers cometidos. É muito turnover. Principalmente olhando a diferença técnica entre as duas equipes. Pô, a seleção americana ceder 19 turnovers para a seleção da Nova Zelândia salta aos olhos. Salta aos olhos. E assim, muito turnover idiota. Tipo, o que teve de andada na seleção americana foi brincadeira. Sem brincadeira, deve ter tido o quê? Umas 5 andadas marcadas contra a seleção dos Estados Unidos? Isso é doideira, isso é loucura, cara. Isso é loucura. 19 turnovers é demais. O perímetro americano deixou um pouquinho a desejar, na minha opinião. Tá? Faltou movimentação de bola na meia quadra. Esse time tem uma dificuldade enorme em criar na meia quadra. É uma seleção que em transição talvez seja a melhor de toda a Copa. Só que na meia quadra deixa muito a desejar, cara. Nossa, é uma movimentação de bola muito pobre na meia quadra. Muito pobre. Muito pobre. E no geral, dá pra dizer que o time titular, que a lineup titular foi muito ruim. Sabe? Tirando o JJJ, eu quero tirar o JJJ dessa crítica. Tirando ele, os outros 4, Brandon Ingram, Mikal Bridges, Jalen Brunson e principalmente o Anthony Edwards, foram muito mal no jogo. O Brandon Ingram, você nem viu ele em quadra. Se eu não te falasse que ele jogou, você nem ia saber que ele jogou. Se você pegar os melhores momentos do jogo, você não vai ver o Brandon Ingram. Impressionante como ele some do jogo, o Brandon Ingram. Assim, ele não é utilizado. Ele não é utilizado. Eu nem sei por que ele tá no time titular. Jalen Brunson apareceu muito pouco, cara. Muito pouco. Ele demorou para pontuar. No primeiro quarto, ele errou umas 2 bandejas inacreditáveis. Muito abaixo do Jalen Brunson. O Mikal Bridges teve seus momentos, só que
muito sumido. E o Anthony Edwards, que decepção, hein? Eu esperava muito do Anthony Edwards nesse jogo. Esperava demais. Ah, Luiz, mas ele entregou 14 pontos. Beleza. 14 pontos, né? E os 5 turnovers que ele cometeu? E o aproveitamento pífio que ele teve no perímetro, 0 de 3? Você consegue se lembrar de uma jogada impactante do Anthony Edwards no jogo? Eu não consigo. Então, no geral, a line-up titular americana foi muito ruim. Foi muito ruim. Se não fosse o banco, dava para Nova Zelândia ter ganhado esse jogo. Porque a Nova Zelândia, mesmo tendo toda a sua limitação técnica, foi muito organizada, sabe? Basquete pragmático, jogou certinho. Se não é o banco dos Estados Unidos impactando do jeito que impactou, sendo responsável por mais de 54% dos pontos marcados pelo time, se não fosse esse banco, a seleção dos Estados Unidos corria o risco de perder o jogo. Porque a lineup titular foi muito mal, cara. Muito mal mesmo. Mas bom, a vitória veio, né? Os Estados Unidos começa com vitória, mas assim, venceu, mas não convenceu. Venceu, mas não convenceu. Foi meio decepcionante aí. Eu esperava mais. Eu esperava bem mais. Bom, o que você achou do jogo? O que você achou da estreia dos Estados Unidos? Quais os pontos positivos e negativos que você enxergou? Comenta aqui que eu quero saber. Se gostou, deixa o like, se inscreve, compartilha com seus amigos. E é isso, a gente se vê mais tarde, né? Eu ainda irei falar sobre todos os outros jogos dessa rodada. Já tem vídeo no canal falando sobre a estreia do Brasil. Inclusive, vou deixar o link do vídeo aqui na descrição. Dá uma olhadinha lá depois. E mais tarde, daqui a pouquinho, na hora do almoço, deve sair, né, o vídeo analisando todos os outros jogos, né? Analisando a estreia do Luka, a estreia da Espanha, tá bom? Então, fica ligado no canal para não perder nada, porque hoje vai ter muito conteúdo sobre a Copa do Mundo. Muito conteúdo mesmo. Estou trabalhando demais nessa manhã. A verdade é essa. Meu dia começou cedo, rapaziada. É isso, gente. Tamo junto. Grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.